Olá galera do oitavo ano, boa tarde. Vamos começar aqui a correção da atividade da aula passada, certo? Que é da página 16, tá certo? Eu vou só adiantar aqui uma coisa para vocês. Infelizmente hoje não tem como eu fazer aula pelo Google Meet para vocês, certo? Mas a partir da semana que vem eu estarei fazendo isso com vocês, tá bom? Já fiquem já preparados para isso, tá certo? Eu já separo o local de vocês ficarem, tá bom? Quando eu tiver o link, eu vou mandar no grupo para vocês entrarem lá no link e vocês acompanharem a aula, tá certo? Então hoje e na próxima quarta-feira, né, daqui a 2 dias, a nossa aula será por vídeo no YouTube ainda. A partir da próxima semana será aula pelo Google Meet, tá certo? Então vamos lá, responder as questões. A primeira questão, a questão 12, diz o seguinte: no caderno indique com números inteiros as medidas das temperaturas dadas. O item A diz o quê? 28 graus Celsius acima de zero. Certo? Se é 28 graus Celsius acima de zero, né? Então é 28 graus, né? Aí a gente, 28 graus, né? Esse símbolo aqui é de graus, Celsius, que é o C aqui, que é o Celsius. Aí você pode escolher, se é acima, então ele é positivo. Aí você pode colocar ou dessa forma, ou simplesmente assim, 28 graus, certo? Celsius. Já o item B diz o quê? O item B diz 5 graus Celsius abaixo de zero, né? Só temos uma fórmula. Qual é a fórmula? Menos 5 graus Celsius. Que é essa fórmula aqui, tá certo? Nosso item C diz o que? Nosso item C, 6 graus Celsius positivos. O que é uma coisa positiva? Se é positiva, ela é mais, não é verdade? Se é 6 graus, ou dessa forma aqui também, ou sem o sinal de mais, certo? E o item D diz o que? O item D? O item D fala 2 graus Celsius negativos. 2 graus Celsius negativos é menos 2, né, graus Celsius. Então está aqui a nossa primeira questão, tá bom? Quando a gente for lá para o Meet, né, eu vou explicar isso aqui bem direitinho para vocês. Mas com os vídeos que eu já passei para vocês já conseguem entender já. Vocês já devem ter uma noção do que são os números naturais e os números inteiros, certo? A nossa questão 13 diz o que? Nossa questão 13? Nossa questão 13 fala o seguinte: copie os itens no caderno e escreva para pertence, né, que esse Ezinho assim, e assim para não pertence, certo? O nosso item A diz o quê? Menos 28, né? Aí um quadrinho, menos 28, um quadrinho, né, para colocar esse E ou esse E, e do N aqui é dos naturais, certo? Menos 28, ele é um número negativo, certo? Dos naturais, os naturais só são os números positivos, a partir de zero, né? 3 infinitamente, né? O menos 28 aqui, ele é inteiro, certo? O símbolo do inteiro é o Z, certo? É o Z, tá certo? Então, já que ele quer saber se menos 28 pertence ou não pertence a dos números naturais, ele não pertence, então vai ser nosso cortado aqui, ó, nosso item A, tá certo? O nosso item B ele fala o que? 0 pertence aos naturais. Pronto. Já coloquei aqui, ó, os naturais, né? 0 pertence ou não pertence aos naturais? Tá aqui, ó. 0 tá aqui, então ele pertence. Tá certo? O nosso item C, ele fala o que é nosso item C? Nosso item C, 0 pertence aos inteiros, certo? Se 0 pertence aos inteiros, certo? Vamos lá. Colocar aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, certo? O 0, ele vai estar presente em todos os conjuntos, seja natural, seja inteiro. Ele vai estar presente. Então, se ele está presente, então ele pertence sim ao conjunto dos números inteiros. Tá certo? Aqui é um S sem ser cortado, certo? Já o nosso item D, ele dá um número diferente para você, ele dá uma fração, né? Tá 2 sobre 5. Né? 2 dividido para 5. A gente ainda não viu, né? Vocês já viram já frações e tudo, já no 6º ano, no 7º ano. Mas eu não expliquei ainda para vocês o que é, a que conjunto de números esse número aqui pertence. Tá certo? Então, ele quer saber se ele pertence ao conjunto dos números inteiros, que é o Z, né? Nós sabemos que o Z dos inteiros, eles só são os positivos e os negativos. Não aparecem frações lá, tá certo? Se não aparece, então não pertence. Tá certo?
Foquem apenas nos números positivos e negativos. Só isso. Frações são de outro conjunto que a gente vai ver no próximo ano, né? Lá no nono ano. O item é menos 1000. Menos 1000 pertence aos, está dizendo aqui que é aos inteiros. Pertence. Por quê? Porque ele é um número negativo. Então pertence. Já o F fala que é 1.205.378. 1.305.278 pertence aos naturais. Pertence sim, né? Porque ele é positivo. Tá certo? O 0,44 pertence aos inteiros. Zero vírgula 444 pertence aos inteiros. Pertence aos inteiros? Desculpa. Inteiros. Não pertence, porque a gente ainda também não viu sobre esse número aqui. Esse número aqui pertence a outro conjunto, e não aos naturais nem aos inteiros, então não pertence. E o nosso último item, que é o item H, né? O item H aqui, em H ele coloca uma fração mista, que é 2/4/5, certo? Pertence aos naturais. A gente ainda também não viu esses números aqui. Tá certo? Então não pertence da mesma forma. Tá legal? E já a nossa última questão, que é a 14ª, ela diz o quê? Só apagar aqui pra gente começar a ler, tá bom? A 14ª questão diz o quê? Observe se x pertence aos naturais e x é maior que 5. Então, podemos representar os possíveis valores de x pelo conjunto 6, 7, 8, 9. Por quê? Na questão está dizendo que se x pertence aos naturais e x é maior que 5, então vocês têm que colocar os números que são maiores que 5 que estão presentes no conjunto dos números naturais. Então, depois do 5 vai vir os números maiores que 5. 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Certo? Porque ele diz o quê? Se x pertence aos naturais. Os naturais são os números positivos. E ele diz que esse x aqui é maior que 5. Então, só quais são os números maiores que 5? 6, 7, 8, 9 e assim sucessivamente. Sem o 5. Tá certo? Então, vamos lá. Do mesmo modo, se y pertence aos inteiros e y é menor que 2. Então, teremos o conjunto. Temos o conjunto. Então, aqui já é diferente. Se x pertence aos inteiros, certo? E x, aliás, desculpa, lá na questão é y. E y é menor que 2. Então, quais são os números menores que 2 no conjunto dos números inteiros? Então, vamos lá. Vai ser o 1, vai ser o 0, vai ser o menos 1, o menos 2, o menos 3, certo? E assim sucessivamente. Para lá não tem, porque para lá é o 2 e para lá são números maiores que 2. E ele quer os números menores que 2. Tá certo? Então vamos lá, vamos responder aqui a questão. Represente no caderno, só apagar aqui mais uma vez. Represente no caderno o conjunto formado pelos possíveis valores de x em cada item. O item A, x pertence a n, eu vou levar o crime para ficar melhor para mim. X pertence a n, x pertence a n dos naturais, certo? E x é menor que 3. Se ele pertence aos naturais, então é só os números naturais, certo? Então é a partir do 0, 0, 1 e 2. Ele não é menor que 3, então vai ser só 0, 1 e 2. Tá certo? É os naturais, só os positivos, certo? Já o item B, x pertence aos inteiros, certo? E x é maior ou igual a menos 2, certo? Então, se x pertence ao conjunto dos números inteiros, certo? Então vai ter os negativos, tá certo? E ele é maior ou igual a menos 2. Então, se ele é maior ou igual, se ele é igual, então a gente tem que colocar o menos 2.
e menos 1, e 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Tá certo? Esse aqui é o nosso item B. Já o nosso item C diz o quê? X pertence aos naturais e x é menor que 0. Tá certo? Ó, ele está dizendo o quê? Que aqui, ó, são os números naturais, certo? Os naturais, eles começam no 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Tem algum número aqui nos números naturais que é menor que 0? Não tem. Então, não é possível fazer um conjunto, certo? Não é possível fazer um conjunto com essa questão aqui. Então, vocês colocam. Não é possível fazer um conjunto com essas informações. Certo? Fazer um conjunto. Tá bom? E já no nosso item D, ele diz o quê? X pertence aos inteiros e x é menor que 0. Agora sim a gente pode fazer. Por quê? Porque nos números inteiros eu tenho os números negativos, não tem? Então eu vou ter que colocar números menores que 0. Então aqui eu vou colocar o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim sucessivamente. Tá certo? Então é isso, gente. Ó, outra coisa. Vocês vão olhar, tá bom? Aí na atividade que vocês já fizeram, tá certo? Hoje é só a correção da aula passada, tá bom? Vocês observam o que vocês fizeram, a resposta de vocês. Caso vocês tenham errado algum item, alguma resposta, vocês apagam, copiam a resposta correta que eu coloquei aqui pra vocês e me enviam no privado novamente. Tá legal? É só isso, gente. Boa correção. Na próxima semana a gente faz a aula pelo Google Meet, tá certo? Porque eu estou um pouco complicado aqui com relação à reforma aqui na minha casa, tá bom? Mas na próxima semana a gente faz isso aqui direitinho, tá certo? Valeu, galera. Boa segunda-feira pra vocês. Beijão.